Olá, bom dia, alunos do segundo ano C, bom dia, família. Hoje é quinta-feira e nós vamos fazer hoje, né, a atividade de hoje, na verdade serão duas. Dona Vanessa vai postar para vocês hoje as atividades de geografia e de história. Hoje, quinta-feira, porque a sexta-feira nós vamos deixar reservado para vocês realizarem as atividades de educação física e da biblioteca com a Dona Elisângela, tá? Então, na quinta-feira, conforme o cronograma, nós vamos realizar as atividades de geografia e história. Eu vou abrir aqui e nós vamos estudar juntos. Vamos lá. Geografia, plano de estudos tutorado. Opa! 3, semana 1. Olá, meu xodó! Na aula de hoje falaremos sobre o bairro onde moramos. Você já sabe o que é um bairro? Então, na aula de hoje nós falaremos sobre bairro, uma coisa bem próxima da gente. Vamos descobrir aí aos poucos o que é um bairro. Bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem umas com as outras. Então, o bairro, é um lugar onde a gente mora, também um lugar onde a gente estuda ou trabalha. E desse modo, nós convivemos umas com as outras. Então, o bairro é um local de convivência entre pessoas. Residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústrias, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro. Então, existem também aqueles bairros que a gente chama que são bairros residenciais, é aquele bairro onde que a gente pode notar a maior presença de residências, de casas, de moradia. Também nós podemos ver aí bairros comerciais, como o nome já diz, é um bairro onde a maior concentração é de comércio. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós podemos notar ali na avenida, o bairro ali do centro, é um bairro onde existe muitos comércios. Então, aquele bairro do centro aqui na nossa cidade, ele é um bairro chamado bairro comercial. Ele também tem moradias, mas ele também é composto por muitos comércios. E existem também os bairros industriais, é onde concentram as indústrias, certo? Vocês podem notar que geralmente os bairros industriais, eles são um pouquinho mais afastados ali do centro da cidade, por conta do barulho, das fumaças, da poluição. Então, ele é um pouquinho afastado. Aqui na nossa cidade, a gente pode citar, por exemplo, onde tem uma fábrica, lá na Falcão Tintas. Então, ali ficou afastado, um bairro afastado, e ali concentra-se uma fábrica. Vocês podem perceber que ela está bem no alto, mais afastada do restante da cidade. E, de qualquer forma, bairro, então, é onde as pessoas trabalham, moram, estudam e convivem com as outras pessoas. A nossa casa, ela fica situada em uma rua. Podem olhar pelo desenho aqui, pessoal. Olha, a primeira imagem aqui, vocês estão vendo aí uma imagem de uma casa, como se fosse a nossa casa. A nossa casa, ela fica em uma rua. A minha rua tem um nome, a rua de vocês recebem, nome. Toda rua, ela recebe um nome. Então, a nossa casa, ela fica situada em uma rua. As ruas contornam o quarteirão, não é? Então tem as ruas que descem, as ruas que sobem, as ruas retas. Então um conjunto de ruas formam o quarteirão. Observem aqui na próxima imagem. Olha esse quarteirão aqui, tá vendo? Então ele contornou tudo em volta e formou um quarteirão. Olha a quantidade de casas nesse quarteirão. Tem casas nessa rua, tem casa nessa rua, na outra rua, na rua de baixo, formando aí um quarteirão. Assim, o bairro é formado por um conjunto de quarteirões. Então, olha, vamos voltar. A nossa casa, ela está em uma rua. As ruas contornam o quarteirão, então um conjunto de ruas formam o quarteirão e
Após formar o quarteirão, forma-se o bairro conjunto de quarteirões. Então, nós temos aí a formação de um bairro. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha esse quarteirão aqui, né, onde está a localização da casa aqui do exemplo, e formando aí, então, um bairro. Nesse bairro vocês podem notar várias casas, tem prédios, parece ter aí comércios, parece ter uma escola, né? Então, como tudo que tem em um bairro. Você sabia? É função dos governos cuidar da organização do espaço e oferecer serviços básicos necessários para a população, como saúde, educação, transporte público e etc. Então, pessoal, nós temos aí, né, que ficar atentos, porque é função do governo cuidar desses espaços que nós temos do nosso bairro. Por isso existe a coleta de lixo, a limpeza das ruas, os serviços aí de saúde, nós temos as escolas públicas, né, que oferecem educação para todos, né? Então, isso é função dos governos, cuidar, né, para oferecer aí condições para que as pessoas possam viver em harmonia nos seus bairros, nos seus trabalhos. A divisão desses espaços em bairros facilita a circulação das pessoas, a localização de endereços e a administração pública. Um exemplo, né, para eu receber uma correspondência ou um produto que eu pedi, que chegou, né, através dos correios, como é que vai fazer aí para o carteiro, para quem vai entregar, localizar a minha casa? Então, por isso que existe a divisão aí por bairros, por ruas, né? Então, nós falamos aí, bairro, por exemplo, Capitão Gomes, que é o bairro da nossa escola, bairro Vila Nova, bairro do Baixão, bairro de Cidade Nova. Ah, qual é o nome da rua? Então, eu consigo localizar para facilitar a circulação das pessoas e a localização dos endereços, né? Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre o que é um bairro, vamos às atividades do dia? Número 1. Leia o texto abaixo com atenção. A Rua de Marcelo. Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar e outras que servem para trabalhar. Todas as casas e prédios têm um número. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. As calçadas da minha rua são diferentes umas das outras. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. Na minha, tem uma feira divertida. Na minha rua, tem a minha casa e muitos amigos. Então, nós descobrimos um pouquinho como que é a Rua de Marcelo. Esse é o seu bairro. E o seu bairro é como o bairro de Marcelo? Então, pense aí. Como é o seu bairro? É como o bairro do Marcelo? Marcelo descreveu direitinho como é, né? Próximo ali à rua dele, né? Tem casas, tem prédios, alguns bairros que estão ali mais próximos, que são bonitos, tem muita árvore. Como que é? O seu bairro é como o de Marcelo? Tem praça, árvores e jardins? Tem muitas ruas, casas e prédios? As ruas são asfaltadas ou são ruas de terra? Você conhece as pessoas que moram no seu bairro? Converse sobre essas questões com sua família. Então, reúnam aí e converse. Como é que você pode aí me dizer, resumidamente, como é o seu bairro? Ele tem jardim, tem praça, tem casas, tem prédios, a sua rua é asfaltada, é de terra? Converse em casa aí e vamos às questões. Número 2. Peça a ajuda de um adulto, né? Peça ajuda a um adulto de sua casa e registre no espaço abaixo o seu endereço. Então, a sua localização aí, o nome da sua rua, o número da sua casa e o nome do seu bairro. Você vai preencher corretamente. Número 3. Observe com atenção a imagem a seguir. A imagem que nós estamos vendo aí é a imagem de um bairro, não é? Então, vamos observar para responder. A partir dessa imagem, pense sobre as características de seu bairro. Das ruas, praças, parques, pontos de comércio, serviços, indústrias, fábricas e moradias. Marque um X naquilo que é possível encontrar no seu bairro.
Então, o que tem no seu bairro, você vai marcar um X. Tem escola? Tem posto de saúde? Tem loja? Padaria? Banca de jornal? Cinema? Supermercado? Hospital? Posto de combustível? Posto policial? Açougue? Praça? Igreja? O bairro apresentado na figura é muito movimentado. Tem várias pessoas e carros circulando pelas ruas. Antes da pandemia da Covid-19, o seu bairro era assim? Marque a opção abaixo. Então, antes, né, da pandemia, antes da gente ter que ficar em casa, né, para poder nos proteger e proteger quem a gente ama, o seu bairro era movimentado como o da imagem? Sim ou não? Número 4. Descreva seu bairro através de um desenho. Não deixe de registrar a sua casa e a dos seus vizinhos. Então, você vai desenhar aí o seu bairro. Se você achar que o espaço não é suficiente, que vai ficar apertado, faça no caderno. Lembrando de colocar o número da atividade, número 4 de geografia, semana 1. Faça a ilustração de como é o seu bairro. Não deixe de desenhar a sua casa e a casa dos seus vizinhos. Uma boa tarefa para você, hein? A escola em que você estuda fica no seu bairro? Ou você passa por vários bairros para chegar até lá? Você conhece a vizinhança? Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Então, é um assunto bem gostoso para você conversar em casa. Converse aí, né, com o adulto da sua família. Qual é as características do seu bairro? Ele é um bairro mais residencial? Ele é um bairro comercial? Ou você mora perto de alguma fábrica? Então, converse, faça a ilustração, realize as atividades e envie para a dona Vanessa. Fique com Deus!